Pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia Metzger e eu abri essa conta no Twitter com o objetivo específico de trocar informações que eu tenho sobre o mercado financeiro. Para que vocês possam me conhecer melhor, caso vocês ainda não me conheçam, eu sou formada em economia, formei em ciências econômicas, trabalhei durante 23 anos no mercado financeiro, sou professora e tenho especialização na área de administração financeira. Recentemente terminei um mestrado e nesse meu mestrado eu tive a oportunidade de entrevistar, de conversar com alguns idosos sobre exatamente finanças. Eu queria entender melhor como eles se comportavam com relação às finanças e como que as pessoas se comportavam com eles, né? O tema do meu mestrado da minha pesquisa, foi violência financeira. Muitas vezes a gente fica assim, mas violência financeira, o que é isso, né? Então nós somos a todo tempo violentados financeiramente sem saber. Muitas vezes a gente sofre por algum tipo de exploração financeira na família, através das instituições financeiras. E tudo isso são fatores que são permitidos até pela nossa falta de conhecimento. A gente não tem informação suficiente. Na verdade, informação todo mundo tem, tá aí, tá disponível. Mas essas informações elas vão ficando soltas e a gente não consegue, às vezes, linkar as informações, fazer com que elas trabalhem a nosso favor. Pensando nisso, eu resolvi montar e estou querendo trocar com vocês essa experiência através dessa conta, onde eu vou passar algumas dicas sobre o mercado, né? Então, o que eu percebi ao longo da minha vida bancária, né? Que a maior parte das pessoas investe na caderneta de poupança. Muita gente investe na caderneta de poupança. Todo tipo de público, seja jovem, seja de meia idade e idosos, né? Os idosos, principalmente, todos que eu entrevistei disseram que investiam na poupança. E qual que é o problema da poupança hoje? O problema é que a poupança não remunera o nosso capital adequadamente. Muitas vezes a poupança perde para a inflação, né? Então, o que é perder para a inflação? É aquele valor que foi corrigido através da poupança, da aplicação na poupança, não consegue comprar a mesma mercadoria que compraria hoje. Porque o que é poupar, né? Poupar é deixar de gastar hoje para que eu possa gastar no futuro. Então, eu estaria postergando o meu consumo. E por postergar o consumo, a gente recebe algum tipo de rendimento que é chamado de juros, né? Os juros são pagos pelas instituições financeiras. Então, hoje, a caderneta de poupança, ela é remunerada com base na taxa Selic, né? E o que é a taxa Selic? A taxa Selic é nada mais, nada menos que a taxa de juros praticada pelo governo. Então, o governo, ele também precisa se financiar. E para ele se financiar, ele emite títulos públicos e remunera esses títulos públicos, ou seja, eu como investidora, você como investidor, adquire esse título, né, e vai ter uma remuneração que é baseada na taxa Selic. Então, a taxa Selic é uma forma de remunerar, é uma taxa para remunerar os títulos públicos do governo. Agora, muito bem, então se o governo remunera os seus títulos com base na taxa Selic, o que acontece com o restante do mercado? O restante do mercado acompanha isso. Então, se eu vou ao banco e invisto num outro título, que é um título de uma instituição financeira, no caso, que é a instituição bancária, ele vai me remunerar também com base na taxa Selic. Na verdade, os bancos têm uma outra taxinha que é chamada CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa média praticada entre as instituições financeiras. Ok, mas essa taxa é baseada na taxa Selic, ou seja, o governo, quando determina a taxa Selic, ele dá um norte para o mercado. Ele diz para nós investidores, ele diz para quem está pegando dinheiro emprestado que a base dos juros é tanto. E hoje a taxa Selic, pessoal, está em 4,25% ao ano. Então, se a gente investe na caderneta de poupança hoje, a nossa remuneração será igual a 70% da taxa Selic, mais a TR, só que a TR está zerada. Então, quanto que a gente estaria recebendo hoje? Eu fiz uma anotação aqui, olha, Selic é 4,25 vezes 70%,
mais zero vai dar um retorno de 2,98%, quase 3%. Muito bem, Patrícia, mas o que eu posso fazer que possa me dar um retorno maior correndo praticamente o mesmo risco? Ok. Para que você obtenha um risco parecido, a gente teria que investir em Selic, tá? E aí eu peguei como referência um título público que está sendo negociado no mercado hoje, que é a Selic o Tesouro Selic 2025. Esse título, ele tem vencimento em 2025 e promete pagar Selic mais 0,03% ao ano. Então, se a gente trabalhar com a mesma taxa Selic de 4,25, agregando 0,03 e deduzindo o imposto de renda, teremos um retorno líquido de 3,53% ao ano. Então, vamos comparar. O retorno líquido 3,53% do Tesouro Selic 2025. Em comparação com o retorno líquido da poupança, que é 2,98%, a gente já observa que só de tirar da poupança e comprar um título público, já teremos um resultado melhor, né? Só que não é tão significativo assim quando a gente trabalha com a taxa mensal. Mas com a taxa anual, já estamos falando aí de um retorno de 0,55 a mais no ano, né? Considerando a taxa básica, que é a própria taxa Selic, que está tão baixa, ela é 4,25, você tem um retorno de 0,50 acima, é um excelente diferencial, tá? Então, se a gente está investindo e tem dinheiro para colocar na poupança, mas já sabemos que a poupança não traz mais um bom retorno, precisamos então pensar na possibilidade de mudar isso, né? E aí comprar o Tesouro Direto. E o mais legal de tudo é que quando vocês compram um título público, não precisa de muito dinheiro. A partir de mais ou menos R$ 30, 30 e uns quebradinhos, nós conseguimos investir, né, em títulos públicos federais e melhorar a performance do nosso rendimento. Aquele que pode me dizer assim, Patrícia, mas para que investir R$ 30, R$ 50? Gente, para que a gente tenha dinheiro, é preciso ter disciplina. Então, começa com pouco, para que no futuro você tenha muito dinheiro. E para que ter muito dinheiro? Para garantir um futuro digno. Então, às vezes a gente vê uma pessoa idosa passando por necessidades especiais, precisando de uma fralda, precisando de um medicamento, precisando de um apoio com alguém para cuidar. E essa pessoa não tem dinheiro. E a população está envelhecendo. Então, a tendência é que a gente vai envelhecer, vai atingir a longevidade. E ao chegar a esse momento, que dinheiro que vai nos financiar? Só vamos trabalhar pensando na aposentadoria? Eu brinco sempre há muitos anos que INSS significa isso nunca será suficiente. Então a gente precisa trabalhar pensando num retorno maior para garantir um futuro melhor, né? E para isso a gente tem que guardar dinheiro. A gente diz que tem que poupar, mas ter que poupar não significa colocar na poupança, significa guardar, né? Então, se hoje a gente consegue guardar um pouco, a tendência é que de tempos em tempos a gente vai aumentando esse valor, vai melhorando esse padrão. Porque guardar dinheiro é uma disciplina. Então a gente vai ganhando disciplina. E depois que esse recurso está ali aplicado, gente, a gente não quer sacar, não. A gente quer colocar mais dinheiro. A gente quer guardar mais, a gente quer provisionar mais. Então, comparando o investimento na poupança com o investimento no Tesouro Direto, né? E aqui eu trabalho com o Tesouro Selic 2025, eu estarei o quê? Melhorando o meu retorno, né? E alcançando aí um acumulado maior do que na poupança, né? Depois, com o passar do tempo, à medida que a gente vai guardando mais dinheiro, pode se diversificar e até mesmo investir no mercado de ações, investir em CDB, né? Só que para comprar um CDB, eu não posso ter apenas R$ 30 ou R$ 100. A gente precisa de mais. Não muito mais, mas precisa de mais recursos. Posteriormente, a gente vai trabalhando outros produtos, tá? Mas hoje eu quero deixar para vocês uma dica. Se você tem dinheiro na caderneta de poupança, começa a diversificar.
tá? Você pode estar, depende muito do volume de recurso que você tem. Mas na poupança, nenhum recurso vai ser legal, tá? Então, na poupança, você não vai ter o mesmo retorno que em outros produtos. Então, seguindo o critério de garantias adequadas, o Tesouro Selic é uma excelente opção. Existem várias opções de títulos no Tesouro, mas o Tesouro Selic vai fazer o quê? Vai acompanhar a taxa de juros. Então, a taxa de juros hoje, ela é 4,25 a taxa Selic. Se ela alterar, ou seja, se ela aumentar, subir ou cair, a sua rentabilidade sempre vai estar acompanhando o que estiver acontecendo com relação à taxa Selic. Taxa de Selic sobe, o seu investimento acompanha essa elevação. Taxa Selic cai, o seu investimento também acompanha essa variação, né? Então, a vantagem de se investir em Tesouro Selic é que você sempre estará acompanhando a taxa básica da economia, que é a taxa Selic, tá? Mas a gente sabe que tem outras opções. Você pode comprar um título de tesouro com taxa pré-fixada, você pode comprar um título de tesouro com taxa pós-fixada, atrelada, por exemplo, ao IPCA, né? Mas aí isso envolve outros tipos de análise e é muito importante também analisar qual é o vencimento desse título, porque tem título do Tesouro com vencimento para mais de 10 anos. Então são muitas incertezas ao longo desse tempo, né? E quando a gente compra um título do Tesouro ou qualquer outro título com taxa pré-fixada, estamos sujeitos à marcação de mercado. Mas eu vou deixar esse conceito de marcação de mercado a ser tratado em outra oportunidade. Amanhã eu posto um vídeo explicando marcação a mercado. Mas que fique muito claro para todos, né? Que o melhor é diversificar, tá? Se você tem dinheiro hoje na caderneta de poupança, migre para Tesouro Direto, tá? Principalmente com a correção acompanhando a taxa Selic, tá ok? Para você diversificar, é preciso fazer outros tipos de análise. Então amanhã eu vou explicar para vocês a respeito dos títulos do Tesouro, cuja indexador é pré-fixado, ou seja, cuja taxa é conhecida, e o fenômeno da marcação a mercado que deve ser acompanhado, tá? Então foi um prazer falar com vocês hoje. Até amanhã.